meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 61. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês utilizam, de material em sala de aula para fazer anotações, tenham agora também, porque essas anotações vocês usam para responder as atividades e fazem também o exercício de fixar o conteúdo. Então é bem importante, a presença desses materiais junto com vocês, ok? E hoje a gente vai dar continuidade, à nossa conversa, que é o nosso tema, em relação às unidades de conservação ambiental. Então, na aula passada, a gente viu o que elas são, e os objetivos, A gente viu sobre o SNUC, a criação dele. E hoje, o que a gente vai ver? Qual é o nosso objetivo? É definir as categorias de conservação ambiental, bem como seus objetivos. A gente tem categorias dentro, dessas unidades de conservação. E cada categoria tem um objetivo específico, tá? Então, vamos conhecer para que a gente possa, avançar nessa temática. Só relembrando aqui que a gente tem áreas protegidas e a gente tem unidades de conservação. As áreas protegidas são áreas de terra ou mar destinadas à proteção e manutenção da diversidade de seres vivos, recursos naturais e culturais que existem nessa área. E entre os tipos de áreas protegidas, a gente tem as unidades de conservação. Então, elas estão dentro dessas áreas protegidas. Então, a gente tem unidade de conservação, a gente tem terras indígenas também como unidades protegidas e a gente tem terras de comunidades quilombolas como áreas protegidas, tá? Então, são 3 categorias de exemplo. Já, então, dentro dessas áreas protegidas, a gente tem as unidades de conservação, que pelo SNUC, que é aquele órgão, que gerencia todas as unidades que a gente tem, é dada, então, a definição pelo SNUC é dada como espaços territoriais e seus recursos ambientais, o que inclui áreas jurisdicionais, que são áreas ali de mar, com características naturais relevantes, instituídas então pelo poder público, com o objetivo de conservação, tendo limites definidos, sob um regime especial de administração, no qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, é o que nós vimos na aula passada, só reforçando aqui para vocês, tá? Essa diferença ali, esse enquadramento dessas nomenclaturas aqui. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, ele dispõe sobre as categorias de unidades de conservação, os objetivos e diretrizes, desse sistema, o processo de criação, a implantação e a gestão das unidades, sobre as reservas da biosfera e ainda algumas outras questões. Então, aqui a gente tem as áreas protegidas dentro do Brasil, unidades de conservação e aqui está inclusa, então, as terras indígenas. Então, mas ali em torno, de 30% do território brasileiro é área protegida, tá? Então, está dentro de uma unidade de conservação. Como comentei também na aula passada com vocês, o Brasil é um dos países que mais protege no mundo. É pouco divulgado, infelizmente, A gente acaba ouvindo muito sobre desmatamento, Sobre essa coisa de perda de território verde, área verde e tudo mais. Mas a gente tem que falar que nós também somos um país que protege, justamente, por termos uma legislação que ajude nessa questão de criação e gerenciamento dessas áreas de proteção. Então, as unidades de conservação, elas têm 2 grupos. E dentro desses 2 grupos, a gente tem vários outros subgrupos, tá? Então, o primeiro grupo são as unidades de proteção integral. O que acontece dentro dessas unidades de proteção integral? Elas têm a finalidade de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. Por isso, as regras e normas elas são restritivas. Então, por isso que nessas áreas, a questão econômica, a retirada de alguns recursos é mais difícil, não é nem permitido.
Então, as regras são restritivas. Unidade de proteção integral. E o segundo grupo que nós temos são as unidades de uso sustentável. Então, conciliam a conservação da natureza e o uso sustentável de parte desses recursos naturais. Então, é possível explorar economicamente essas áreas, porém, né, de uma maneira sustentável, uma maneira que não vá degradar, né, aquele ambiente e que não seja possível a recuperação dele. Então, dentro das unidades de proteção integral, que é esse primeiro grupo aqui, nós vamos ter, então, essas categorias, o objetivo e o uso, tá? Então, a gente tem as estações ecológicas, que têm o objetivo de preservar e pesquisar. Por isso, aqui dentro dessas estações ecológicas, a gente vai ter pesquisas científicas, visitação guiada, né, com objetivos educacionais. Então, dentro delas, só isso que a gente pode fazer. Não é possível, então, explorar economicamente, retirar matéria-prima, retirar bens ali, né, que estejam naquele local. Depois a gente tem as reservas biológicas, né, REBIOS, que tem o objetivo de preservar a vida que existe ali, né, sem interferência humana ou modificações ambientais. Então, realmente, a preservação, o intuito é a preservação. E a gente pode ter também, como nas estações ecológicas, visitas, né, ambientais guiadas e questões de pesquisa científica acontecendo ali. Depois a gente tem os parques nacionais, que têm o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica. Dentro dele, o que a gente pode fazer então? Pesquisa científica, atividades de educação ambiental, recreação com a natureza, turismo ecológico. Então, o turismo ecológico, ele gera, né, um impacto econômico ali. Então, já pode ser, começa a ter uma exploração ali econômica do local. Porém, sempre lembrando que é feito respeitando o ambiente. Depois nós temos os monumentos naturais, que tem, né, como objetivo, então, preservar aqueles locais que têm uma grande beleza, né, que são singulares, têm uma grande beleza cênica e é permitida a visitação pública deles. Depois a gente tem refúgios de vida silvestre, né, que é proteger esse ambiente, né, o objetivo, e assegurar a reprodução dessas espécies que vivem nesse local e pode ser usado, então, para pesquisa científica e visitação pública. Depois nós temos, então, as áreas de proteção ambiental, APA, né? Esse deve ser o tipo de unidade mais conhecido que a gente mais tem. Normalmente, quando a gente escuta a área de proteção, né, ecológica ali, é o que vem na nossa cabeça, né? Unidades de conservação, a primeira coisa que vem são essas áreas de proteção ambiental, as APAs, que tem como característica, então, né, é uma área extensa, pública ou privada. Então, aqui já entra essa questão de não só o governo, né, tá podendo criar, mas também locais privados podem gerir, sim, unidades de conservação, no caso da APA aqui, porém, eles estão submetidos, então, ao SNUC. O SNUC gerencia todos, incluindo públicos e privados, tá? Então, podem ser locais públicos ou privados, né, com atributos importantes para a qualidade de vida da população que ali vive, né, naquele entorno. Tem por objetivo, então, proteger, né, assegurar a sustentabilidade desse uso de recursos. Os usos são, né, estabelecidas normas de restrição para a utilização, né, de uma propriedade privada localizada em uma APA. Como eu falei, essa propriedade, mesmo sendo privada, ela está submetida, então, ao SNUC, ao que pode ou não pode fazer. A sua criação e gerenciamento precisa seguir, então, ali os critérios que o SNUC impõe. Depois a gente tem área de relevante interesse ecológico. É uma área uma área pequena, né, uma área menor, pública ou privada também, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias. Então, por exemplo, você tem um sítio e ali dentro daquele sítio você tem uma nascente, você tem algo importante, alguma espécie, né, de planta, uma espécie animal
que é mais rara e a gente consegue encontrar só ali, ela pode então se tornar uma área de interesse ecológico. E mesmo assim, né, como eu falei, você vai estar submetido então, né, caso haja essa criação, você precisa estar submetido ao que o SNUC coloca, né, como gerenciamento ali daquele local. Então aqui a gente tem, né, respeitados os limites constitucionais, a gente tem restrições de uso, né, com base no SNUC ali, para que essa área ela possa ser aberta ao público. Depois a gente tem florestas nacionais, tá? Que são áreas de posse ou domínio público com cobertura vegetal de espécies nativas. O que a gente tem, por exemplo, né? Lembram que a gente viu nos biomas da aula passada, a Mata Atlântica, que a maioria do bioma Mata Atlântico ele ainda existe por questão de preservação? Então entra aqui, ó, espécie nativa preservada. Então, o uso múltiplo sustentável, né? Com ênfase em pesquisa científica, exploração sustentável e o seu uso aqui, visitação, pesquisa científica, manutenção de populações tradicionais, dentro, então, desse quesito aqui. Depois a gente tem uma reserva extrativista, que tem como característica área de domínio público, com uso concedido a populações extrativistas tradicionais. Aqui a gente entra, então, na questão das populações tradicionais, que são especificamente os que vivem do extrativismo. Então, eles podem fazer o quê, né? Fazer o extrativismo vegetal, agricultura de subsistência, visitação pode ser permitida, né? Então, depois vocês podem olhar mais com calma aqui o que cada uma especifica. Depois disso, a gente tem as reservas de fauna, que tem características de área natural com posse e domínio público. Então, aqui a gente já tem uma esfera governamental, né, cuidando, com populações de animais, né, que podem ser estudadas, manejo econômico sustentável, podem ser usadas, então, para pesquisa científica. Depois a gente tem as reservas de desenvolvimento sustentável, que são áreas de domínio público também, que abrigam populações tradicionais. Então aqui a gente já pode ter, né, uma questão de exploração de recursos naturais, ó, mais uma vez sempre consciente, né, e o uso aqui que é dessa exploração de recursos, visitação, pesquisa científica. Depois a gente tem reserva particular do patrimônio natural, é uma área privada, tá, que tem como uso pesquisa científica, atividade de educação ambiental, turismo, tá? Então, é isso que a gente consegue encontrar nessas categorias aqui. A criação de uma unidade de conservação se dá quando tem uma demanda da sociedade para que áreas, né, de importância, né, como a gente viu ali essas características, né, biológicas, culturais, beleza cênica, a gente viu, né, anteriormente ali, ou mesmo para assegurar o uso sustentável desses recursos através das populações tradicionais. Então, quando esses objetivos precisam ser atendidos, eles são postos, né, como uma demanda da sociedade, então a unidade de conservação ela pode ser criada. É importante que na criação, né, dessa unidade se leve em conta a realidade ambiental do local, para que exerça influência direta no contexto econômico e socioambiental ali daquela área. Elas são criadas, então, por ato do poder público, pode ser, né, entre as três esferas ali, e após a realização de estudos e de uma consulta pública que permita identificar a localização e a dimensão que aquela unidade vai ter, porque uma das características, né, uma das premissas que o SNUC coloca ali é que essa área ela seja delimitada. Que, por exemplo, o Parque do Iguaçu, né, que é uma área que a gente tem de unidade de conservação. A definição do tipo de unidade, né, como a gente viu ali que são vários, né, então, como que se define, né, é feita através de estudos técnicos, a partir da importância que aquela área, né, ela tem, então, e ela vai ser proposta como unidade de conservação. O que se identifica, né, a sua localização, o tamanho, os recursos que tem ali dentro, quais os tipos de recurso, né? Por exemplo, os tipos de planta, os tipos de animais,
como isso se conversa então com o local em que está inserido, o nível de ameaça aos ecossistemas existentes naquela área, né? E como a sua preservação vai influenciar então na preservação da vida ali que acontece, tudo isso, né, influencia na decisão sobre qual categoria adotar para aquela unidade ali. Essas unidades desempenham um papel fundamental na conservação in situ, né, então local ali, em relação à diversidade biológica, né. Seu grau de importância maior reside na preservação das questões genéticas, né, banco genético, tanto de espécies animais, vegetais ali, dos organismos vivos como em geral. E essas unidades, elas têm sido reconhecidas pelo papel que desempenham no fornecimento de serviços ambientais. Como nós vimos ali nos objetivos, né, eles têm vários objetivos, né, não é só a preservação, mas questão de estudos, questão então de visitação a nível escolar, acadêmico, questão de manutenção ali das pessoas que moram, né, naquele local, capacidade então ali de produção de oxigênio pelas plantas, produção de água, contribui para ciclos, né, hidrológicos, climáticos. Então, tudo isso entra na conta da importância da criação dessas unidades de conservação. Então, por hoje é isso, pessoal. Então, nós entendemos um pouco mais, né, classificamos então essas unidades quanto à sua dimensão, à sua importância, a usos. Não deixem de fazer as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na nossa próxima aula para a gente continuar um pouco mais esse assunto. Tchau, tchau!